velocidade de sua volta. Amém? Amém. Hoje nós vamos ver alguns pontos, né, interessantes que nos vão falar, né, na questão da sua breve volta. O relógio de Deus. A Bíblia conta que Deus tem um relógio. Vamos ver lá em Atos 17, 26. Atos 17, 26. Quem achar, diga amém. 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 Amém? Atos 17, 26. Amém. Podemos ler? Amém. Podemos ler? Amém. Não, né? Mas a gente vai orar. Pai querido, grandioso Deus, fala conosco, Senhor, só como tu sabes falar. Usa-me para falar a tua vontade ao nosso coração, Senhor. Que o Espírito Santo esteja nos envolvendo neste momento. Amém. Que nós possamos estar atentos, Senhor, ao que será repassado a nós. Que Amém. nada, nenhuma distração ao redor, nem fora, nem dentro da igreja, venha distrair, Senhor, nossa mente, a nossa conexão contigo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. 17, verso 26 diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então a gente vê aqui que tem um tempo previamente estabelecido, né? Jesus nasceu em Belém, no tempo determinado por Deus. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, lá em Gálatas 4, verso 4. Também foi em um tempo específico que Jesus começou o seu ministério, pregando. Vamos lá em Marcos 1:15. Marcos 1:15. Amém. Amém? Tem algum corajoso aí, corajosa para ler para a gente? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Isso. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Sua morte de cruz se deu no tempo exato. Assim Deus também estabeleceu o tempo para o retorno do seu Filho amado. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o céu, senão Deus, né? Só Deus sabe, né? O dia. Embora não saibamos o dia nem a hora do seu regresso, no regresso do Senhor, Deus não nos deixou a mercê da incerteza. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas, né? Aí em Mateus 24, verso 3, vamos lá rapidinho, Mateus 24, verso 3. Vamos ver uma pergunta interessante. Uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Muitos fazem, muitos filósofos, muitos estudantes, né? Já se fizeram essa pergunta. 24, 20. Mateus 24, verso 3. Quer ir lá? Para ler? Não? Pode ler. No Monte das Oliveiras, se achava sentado quando se aproximaram dele os discípulos.
em particular, lhe pediram, dizendo: quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá na tua vinda e da consumação do século? Isso. Então eles fizeram essa pergunta, né? Que sinais, quando sucederá a tua vinda? Jesus nos revelou alguns sinais, certamente, aproximadamente, né? 100 textos nas Escrituras nos revelam que Ele deu a sua vida e que deu o sinal da sua vinda e da atitude que nós haveríamos de saber, de tomar da sua volta, da posição que nós devemos tomar. E ele censura o desinteressado, né? Ele censura essas pessoas. Alguns neste importante acontecimento. Ele diz assim: sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Aqui ele estava falando para os fariseus, né? Eles estavam sendo céticos, eles estavam sendo censurados por Jesus, né? Porque eles sabiam, no caso, eles sabiam quando ia chover, né? A gente vê assim uma nuvem escura, a gente já logo fala assim: olha, vai chover, né? Então, a gente sabe discernir isso. Mas aí ele fala assim: vocês sabem discernir quando vai chover, vocês sabem discernir o céu, mas não sabeis, né, discernir os sinais do fim dos tempos? Uma pergunta que ele faz para nós também. E a gente vai ver aqui alguns sinais. As Escrituras nos fazem conhecer o tempo da sua segunda vinda de Cristo através dos sinais. O primeiro sinal, a gente vai ver aqui, está lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 15. 2 Timóteo 3, de 1 a 15. Vamos ver lá rapidinho. Esse sermão aqui vai ser bem rápido, não vai ser demorar. Porque não tem habilidade para isso, né, cara? Falar muitas horas. 2 Timóteo 2 Timóteo 3, de 1 a 15. Amém? Acharam? Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias. Todo mundo achou para acompanhar? Amém. Vou esperar mais alguém, já estão procurando ainda. A gente tem que ler todo mundo junto. Vamos acompanhar. É 2 Timóteo, não é a primeira não, é a segunda. Capítulo 3, de 1 a 5. Vamos ajudar as irmãs aí a achar. Amém? 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz lá: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Será que a gente está passando por isso? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafetuosos, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, não é isso? Então a gente vê aqui, eu suprimi aqui algumas frases aqui interessantes. Blasfemadores. Será que a gente está blasfemando na igreja hoje, mesmo estando dentro da igreja? Será que estamos tendo reverência dentro da igreja? Estamos sendo irreverentes? Isso é interessante. É um ponto a gente se pensar, né? Como é que está a nossa conduta hoje? E a gente vê que o mundo está desse jeito, né?
O mundo tem essa mistura, né? Irreverentes, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. E a gente vê que o mundo está desse jeito. Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então a gente vê o primeiro ponto, né? No mundo social, a gente vê como é que está o mundo hoje em dia. Se a gente liga a televisão, a gente vê. Não precisa ir muito longe. A gente vê aqui o jornal aqui no Pará mesmo, né? Na nossa região. A gente vê como é que está funcionando, né? Filho matando pai, pai matando filho, ladrão, traficante. A gente vê, cara, só coisa ruim. Meio-dia, quando dá meio-dia, liga a televisão ali, só vê notícia ruim. Então a gente vê como é que o nosso mundo está. E o segundo ponto aqui, da volta, né? O segundo sinal, nas crises internacionais, né? A gente liga a televisão, no Jornal Nacional, já à noite, e a gente presta atenção como é que está o mundo, né? As crises afetando o mundo, a economia, né? Então a gente vê isso muito hoje em dia. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, né? Então a gente vê isso acontecendo. No século passado, caracterizou-se como século de guerras. Tínhamos nele as duas primeiras guerras mundiais da história, que deixaram um total de 70 milhões entre mortos e feridos e desaparecidos. E a crescente tensão que agora existe entre os povos nos faz perguntar: será que caminhamos para um terceiro conflito? Então a gente vê, né? Nos últimos anos aí aconteceu, né? Irã, a gente vê Israel, né? E essas guerras aí acontecendo. Não foi só no passado, não. No presente está acontecendo. Então a gente vê que o início o início do fim do mundo já começou faz muito tempo atrás, muitos anos atrás. Mas hoje ainda perpetua, né? Essa questão. E terceiro sinal, né? Natureza. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24, verso 29. Então a gente vê aqui que isso aqui é uma profecia. Agora eu pergunto para vocês, isso aqui já se cumpriu ou ainda vai se cumprir? Já se cumpriu, está se cumprindo em parte, ainda não se cumpriu. Olha, eu vou ler aqui dois relatos. O sol. Aqui está falando que o sol se escurecerá, né? E a lua não dará seu brilho. Olha o que aconteceu. Dia 19 de maio de 1780, e ficou conhecido como dia escuro. Nesse dia, uma notável escuridão envolveu a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Em uma publicação histórica dos Estados Unidos, se lê assim: perto das 11 horas, começou a escurecer, como se tivesse noite. Os homens cessaram o trabalho, as vacas mugindo vinham ao estábulo, as ovelhas corriam confusamente aos currais, as aves do céu voavam aos ninhos, as galinhas subiam por poleiro. Pessoas acreditavam haver chegado o fim do mundo. Alguns corriam de um lado para o outro, clamando haver chegado o dia do juízo. Os ímpios corriam aos vizinhos para confessar suas culpas e pedir perdão. Olha só, isso aconteceu em uma cidade, né, nos Estados Unidos. O sol se escureceu, então essa profecia já se cumpriu. Se você pesquisar na internet, você vai ver esse fato.
E a gente vê aqui o escurecimento do sol, uma profecia que já se cumpriu nas Escrituras. Né? Agora imagine você. Né? Nós estamos no Brasil, mas especificamente aqui no estado do Pará. Você já pensou se só o estado do Pará escurecesse? Uma hora dessa, que horas é isso? Exatamente. Vai dar 11 horas já, né? Começar a escurecer e ficar escuro. Não tem nem estrela no céu, nem lua. Fica totalmente escuro. Como as pessoas iam ficar impactadas, né? E isso aconteceu, de fato. Né? Naquela cidade lá, Estados Unidos. E a gente vê aqui também a queda das estrelas. Já aconteceu. Está relatado na Bíblia, a profecia, mas já aconteceu. Naquela noite, embora fosse lua cheia, ela não brilhou. E a queda das estrelas, em maio do século mais tarde, em 13 de novembro de 1833, cumpriu esta profecia na chuva de meteoros cadentes, ou estrelas cadentes. A América do Norte foi o principal teatro desse espetáculo, que iluminou os céus numa vasta extensão do Golfo do México até ao Canadá. Estes sinais foram considerados o cumprimento da profecia de Jesus e indicação de que a história do mundo estava no que as Escrituras chamam de tempo do quê? Tempo do fim. Haverá grandes terremotos, epidemias, mas fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Lucas 21:11 diz isso. Vemos diversas regiões grandemente afetadas pela fome. Desastres naturais têm se intensificado a cada ano, porém o pior deles até agora foram as inundações de 1931 na China, onde foi considerada toda a devastação. O número pode bater de 4 milhões de óbitos e de uma enchente que durou de julho a novembro. Já imaginou uma enchente que durasse de julho a novembro? Escreveu a Forbes Brasil: calamidades por mar e ar e terra proclamam a proximidade da vinda de Jesus. Né? A gente não precisa ir muito longe. A gente vê que aqui mesmo, ano passado, lá no interior, onde eu estava morando, estava tendo muita queimada. Do nada surgia fogo. E a cidade toda mesmo, sabe, dentro das casas. A cidade é grande, não é pequena não. Cidade mesmo. E cheia de fumaça o dia todo, a noite toda. Já pensou que tu não conseguir dormir à noite? Tem que colocar um pano aqui no rosto para poder respirar melhor. Eu estava pensando em sair de lá e vir embora para cá, para Belém. Porque teve uma noite que eu passei mal mesmo. Eu senti assim um sufocamento dentro de mim. Eu não estava conseguindo dormir. O olho estava lagrimando. Teve gente que morreu por causa de sufocado lá no interior, por causa disso. Então a gente vê, não precisa ir longe não. A gente vê em São Paulo, Rio de Janeiro, enchentes, né, que matam, né, muita gente. E a gente está vendo aí no final dos tempos. Só basta o que é que está faltando, será, gente? O que é que está faltando aí? Deus está preparada para esse grande dia. Está preparada, né? E também preparar outras pessoas, né? Amém. É isso que a gente deve fazer. Deixa eu ver aqui. Fome e epidemias, né? Jesus alertou a todos com a informação de que nos últimos dias haverá epidemias e fome em vários lugares. Está relatado lá em Lucas 21:11. O aumento de epidemias, o surgimento de doenças como a varíola do macaco, surtos de sarampo e a Covid-19 nos convence de que o mundo está doente. A Organização Mundial da Saúde, OMS,
registrou até o primeiro semestre de 2022 607 milhões de pessoas contaminadas pela Covid-19, com mais de 6,5 milhões de mortos, e o mundo também está faminto. A chegada de mais uma pandemia agravou a fome, que se tornou desenfreada em vários lugares. Pesquisas divulgadas pela ONU concluem que a fome cresceu mais de 20% no mundo, atingindo em 2022 cerca de 193 milhões de pessoas. Está vendo? Então a gente está vendo aí, irmãos, sinais de que Cristo está voltando. Está bem claro, está bem visível aos nossos olhos. Amém. Jesus está voltando. Ao mesmo tempo, bate um medo, né? Bate um medo na gente. Mas ao mesmo tempo, vem aquela sensação de alegria, porque a gente está vendo que os sinais não mentem, né? Que a Bíblia não está mentindo, que os sinais Amém, não se Senhor cumprem. Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Quando virá o fim no relógio de Deus? Quando o Evangelho for pregado a quem? Ao mundo. Mateus 24:14. Ora, ao começar estas coisas e suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amém. Os céus passarão com estrepitoso som, estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Prepara-te para que encontremos o Senhor Deus nos céus. Então, essa é a mensagem de hoje, amém? E aqui eu vou cantar um louvor, que nós venhamos falar com Deus nesse momento, nós venhamos ouvir a voz de Deus falar conosco. Amém, Jesus. Vou me jogar aqui, quem quiser. Pai querido, grandioso Deus, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Tenha misericórdia, Senhor. Prolonga nossos dias, Senhor, para que nós possamos ter tempo de nos arrepender, ter tempo de nos transformar, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar incomodando cada mente, cada coração, Senhor. A cada dia, não só hoje, mas todo dia, durante a semana, que nós possamos estar conectados contigo, nos purificando, nos transformando, Senhor, porque o dia está próximo, está diante dos nossos olhos, Senhor. E muitas das vezes estamos cegos, não enxergamos, Senhor. O dia a dia, os afazeres, Senhor, a semana, ela tira o nosso foco, ela nos distrai, mas não deixe com que isso venha acontecer conosco, Senhor. Com nenhum irmão aqui, com nenhuma família representada aqui, Senhor, venha acontecer isso. Que o Teu Espírito Santo venha estar trabalhando ardosamente na vida de cada um de nós, Senhor, para que nós não venhamos ser distraídos, Senhor, pelas ciladas do inimigo. Amém, Senhor. Salva-nos para o terreno, tenha misericórdia, se nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Bom dia a todos, bom